Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no Meditai. E hoje a gente tem um convidado muito especial, Pastor José Carlos, internacional, nosso convidado, acho que é o nosso primeiro convidado internacional, direto do Peru. Pastor, prazer te receber aqui. Se apresenta para o pessoal. Boa tarde, Jonathan. Para mim é uma alegria estar aqui com você no estudo Meditai. Acabo de chegar do Peru e estou feliz de estar aqui com você. Sou missionário, tenho mais de quase 30 anos na obra missionária. Nossa. E lá no Peru, no lugar onde nós estamos trabalhando, já são 22 anos. 22 anos lá em Huancayo? Em Huancayo, 22 anos. Here we go! Ó, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes lá, né? Fui 2 vezes, né? Na verdade, no Peru, em Huancayo, lá na base. E assim, o Peru ele é incrível porque ele é um país muito menor que o Brasil, né? Mas ele tem essas diferenças de regiões assim que é muito, né? Você tem ali o litoral que é uma coisa, você vai para as cordilheiras, para as montanhas que é outra. Explica para nós assim essa realidade desse local que você tá, o Huancayo, assim, o que... É interessante você falar um pouco da geografia, porque o Peru é dividido em 3 áreas geográficas. Primeiro tem a parte da costa, que são mais de 2.000 e quase 500 quilômetros de costa. Aí temos a parte da cordilheira, que a cordilheira ela boliviana, peruana, vai para o Equador, Colômbia, América do Sul inteira. Sim, toda a América, uma grande parte da América do Sul. E a parte da selva, que passa a cordilheira e você desce para o outro lado. Aí nós temos a selva alta e a selva baixa, que é a selva que ali onde vai o Amazonas, né? Do lado já peruano. É a selva amazônica. Isso, tanto do lado peruano como do lado brasileiro. São essas 3 grandes regiões que são bem diferentes. Sim, e vocês estão lá no... Nós estamos na parte da Cordilheira dos Andes. Que legal. E são 22 anos no Peru? 22 anos, 22 anos. É uma boa parte da minha vida. vida. Da vida, né, nessa missão. E o que você identifica assim como a grande diferença cultural, não simplesmente do Peru, mas dessa região para o padrão assim, brasileiro, né? Uau, é bem diferente. Inclusive dentro do Peru ela já é diferente, porque a serra é a parte alta dos Andes, tem os quechuas, é dividido desde a cultura pré-incaica, os Incas, os Huancas. O Huancayo vem de uma tribo pré-incaica, os Incas conquistaram eles. Então era uma tribo de guerreiros, cruéis, né? Havia muitos sanguinários, eles brigavam entre os inimigos e às vezes tiravam a pele do inimigo e fazia tambor de guerra. Nossa. Então o Anca significa indomável. Olha só. Tanto é que os Incas não conseguiram domar, os espanhóis não conseguiram domar, veio os chilenos, né, no século XIX, no século XX, invadiram o Peru, mas quando chegaram em Huancayo foram expulsos e perderam as batalhas. Então tem uma história aí nessa região, raízes de muitas lutas e batalhas e conquista. Então, olhando isso dentro de um olhar para você fazer algo para Deus, é bom conhecer um pouco da cultura. Eles falam que é um lugar frio, as pessoas são mais desconfiadas, é diferente do pessoal da selva, que são mais extrovertidos, eles não abrem a casa para você facilmente, tem que ter bastante amizade. Então, aí vários rasgos deles que se diferencia do pessoal da costa de Lima, que é uma cidade mais cosmopolita, vem de todas as regiões do Peru, e o pessoal saiu do campo e foi para a cidade. Mesmo sendo um país muito menor, não é muito diferente do Brasil, né? O Sul é totalmente diferente do Nordeste, que é totalmente diferente do Norte, que é totalmente diferente do Sudeste. É o mesmo lugar, mesmo país, tantas culturas, né? Sim, exatamente. Pastor, eu senti que eu estou também muito me atropelando aqui. Eu queria começar do beabá, assim, porque você já deu uma letra muito interessante sobre, na missão, a importância de conhecer o lugar, saber para onde está indo, a cultura que você está indo. Então, 22 anos atrás,
como é que tu foi parar? O que te levou a ir para o Ancaio, assim? Primeiro, são os propósitos soberanos de Deus. Segundo, a necessidade do lugar. Terceiro, é como aquela menina, aquele comandante que estava leproso. Aí ia aquela menina lá que foi levada na guerra, que foi trabalhar lá, falou para a esposa daquele comandante leproso, Amã, né? Naamã. E Naamã ouviu aquilo ali e ficou sabendo, né? Por causa de que uma menina foi praticamente aquela mensageira que levou ele até Eliseu. Assim também o pessoal do Peru vieram aqui para o Brasil e falaram dessa necessidade, foi esses mensageiros. E nasceu no nosso coração porque antes desses 22 anos, no ano 95, eu fiz uma escola missionária e trabalhei 3 anos como solteiro no Peru, Bolívia, Peru, estabelecendo algumas igrejas nos lugares, nas comunidades. Lá chama, aqui seriam as comunidades bem pobres, como favela, poderia dizer, né? Lá são comunidades e ajudei a estabelecer igrejas nesses lugares. Voltei, não havia nenhuma expectativa assim de poder voltar para o Peru, mas esses meninos falaram. Aí foi onde nasceu o projeto Peru para Cristo em 2001. Que legal. Aí foi onde começamos a fazer o treinamento, o pessoal que ia, a gente veio para a escola missionária da Jocum, lá em Contagem. Aí nós elaboramos um projeto, cuidamos desses meninos, eles voltaram para o Peru, que era justamente o Ancaio, e nasceu o projeto. Não, entendi. Tá. É engraçado o fator soberania, né? Do tipo assim, nada tão planejado e Deus ajustando as coisas. E aí teve peruanos que vieram e abriram esse olhar para lá. Isso, exatamente. Eles é um grupo latino-americano, essas músicas folclóricas, andinas, né? E eles vieram para fazer um trabalho e acabaram que, no meio de uma necessidade, que legal. Eles foram parar lá na cidade que eu morava, que era Brasília, e acabou que eu fiz uma agenda para eles pregarem, cantarem lá e conseguimos recursos e eles voltaram, mas ficou... E aí começa. Também o nosso coração voltado para lá. Que legal, que legal. É uma história, quase uma história de amor, assim, né? Que vai acontecendo. Nesses tempos de missão, porque tem muitos jovens que a gente vai, né? Me colocando como jovens também, mas vai criando esse coração de ir, coração de missão, mas ainda, apesar que tem muitas possibilidades, mas ainda existe essa área cinzenta do que fazer, como se organizar. O que você aconselharia para nos dias de hoje, depois de 20 anos, mais de 20 anos de experiência, para esses jovens que o coração está vibrando para algo assim? Nós fomos, como você disse, quase aquela questão do primeiro amor, e a gente éramos eu particularmente era recém-casado, esse já não aconselho. Já é óbvio. Então recém-casado não. Interessante. Mas esse amor romântico, sem medir o que poderia acontecer lá na frente. Cheio de coragem. Nos impulsou a ir, todo aquele movimento de ir para o campo. A fé, né, que é algo que não deve faltar na vida de um jovem. Sim. Muitas coisas eu aconselharia, esperar, organizar, ir, pelo menos 1 ano de casado, eu tinha meses de casado, pelo menos no mínimo 1 ano. Um aninho. Mínimo, né? Fomos morar lá no Peru, Deus providenciou as passagens, nós não fomos com tantos recursos, os recursos eram mínimo do mínimo. Mas essa fé, de alcançar o inalcançável, né, de chegar nas montanhas. Mas, por outro lado, a gente viu o cuidado de Deus, a mão de Deus, a provisão de Deus. Só um pequeno testemunho. Olha só, nós não tínhamos como ter uma equipe de som. Nossa. Aí usou um peruano lá durante 1 ano. Ele pagava um táxi, levava toda a equipe de som dele, que ele alugava a equipe de som,
ainda enviava o irmão dele que tocava teclado. Olha só. 1 ano. Que legal. Aí um lado, você vê, eu pude ver aí já o cuidado de Deus, né? Nossa. E assim a gente pode ver vários detalhes que Deus foi trabalhando. Cada caso é um caso, mas é essa convicção. Lamentavelmente, a gente sabe que cada vez mais está diminuindo o número de candidatos para ir ao campo missionário. Sim. Essa convicção que você fala, eu acho que aí são 2 assuntos extremamente importantes, assim, né? Vamos por partes, né? Porque é sensível também. Essa convicção que você sente em ir para o mundo hoje, ele é cheio de dúvidas, porque ao mesmo tempo que existe cara, a gente precisa ir, existe também, não, mas calma, não, mas espera aí, não, mas vamos fazer conta e tudo mais. O que aconteceu com você que deu assim, cara, apesar de tudo, existe convicção, eu sei que pra ir. Mesmo que, claro, como você falou, né, tem coisas que poderia ir melhor, né, poderia ter esperado um pouquinho, poderia tal, mas eu acho que essa convicção é fundamental. E a gente olha jovens e pessoas assim, parece que a convicção, às vezes ela parece muito distante. Tem gente que assim, não sei, meio que, né, o que clama assim para ter essa convicção? Essa convicção, eu creio que isso Deus coloca no nosso coração, né? Uma convicção, algo que você que te leva a ter uma atitude, sair dessa área de passiva ou do medo, será ou não será. Então você toma desses passos de confiança, coragem que não vem de você. Não, que não é humana, é divina, não é da terra, é do céu, é de Deus, que nos coloca porque vem os obstáculos, as dificuldades no caminho, e você, para poder enfrentar e vencer, por exemplo, que dificuldade, uma grande vez não tem, a gente alugou um lugar, mas não tínhamos nada. Não tínhamos nada. Então o que aconteceu? O dono da casa era um irmão de uma outra igreja, e ele emprestou um sofá, a minha esposa dormia no sofá, havia umas caixas de livro vida, e aí eu dormia ali nas caixinhas, e ali a gente começou também a pregar, falar de Jesus. Nossa. Alugamos o salão de baixo, vivíamos em cima, alugamos embaixo, não tínhamos como colocar nenhuma cadeira, colocamos em caixas de papelão, cheia desse material do livro vida. Então você teve que comprar, buscar o púlpito, fomos lá num lugar de ferro velho, poderia dizer, compramos e pintamos, fizemos um púlpito de ferro pintadinho. Então, às vezes, engenhar as coisas e se adaptar naquela circunstância, que isso não será algo que eu não vou fazer. Usando o que tem e confiando o que Deus fará. Sim. E Deus assim fez o que ele tinha que fazer, porque e nós tratamos de fazer a nossa parte. Sim. Eu faço esse questionamento porque, de uma certa maneira, eu acho que a gente às vezes é muito... Não, se Deus falar eu vou. E aí tu quer que a sarça pegue fogo. Tu quer que Deus apareça e diga, vá, jovem, entendeu? E tu vê as histórias de muitas pessoas e não, Deus não se manifestou na frente para falar. É algo que vibrou num coração, uma convicção que vem do alto e vai. E aí, você dando esse breve relato do não tinha nada, dormiu na caixa de livro, dormiu no sofá, sentamos em caixas no começo. Você não acha que hoje, talvez até pelo jeito que o mundo cresceu, evoluiu, a gente coloca muitos empecilhos para ir? Exatamente, coloca os empecilhos financeiros, Só se não tiver... Se tiver cadeiras e... se não tem, não vou. Tem que ter uma certa quantidade. A igreja tem ar-condicionado, eu vou. Então, olhando sempre esse lado mais humano mesmo. Do conforto humano. Sim. Porque a tendência agora do ser humano, até mesmo de muitos que querem o campo, é que as pessoas não querem sofrer. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. E passar por uma situação, por exemplo, problema da água. Eu ia fazer a obra, às vezes bebia e a água tinha
algumas coisas que não eram boas. Quando eu via, ele me dava vermes, parásitos, e fiquei doente várias vezes com isso. Sim. Claro, na agonia ali, às vezes, Senhor, o Senhor me trouxe aqui, será que eu vou morrer aqui, por quê e tal. Situações muito complicadas ainda na área de saúde, porque era muito precário, agora melhorou muito, mas a condição era essa. Então, imagina, às vezes a pessoa, no momento de um problema, teve um jovem que eu fiquei sabendo que mandaram ele para o campo em Lima, e na hora que ele olhou Lima, você sabe, Lima tudo escuro, parece que aqueles filmes do fim do mundo, quando ficam os sobreviventes ali, aí ele olhou aquilo ali, e ele, eu quero a minha mãe, eu quero voltar. Desesperou. Aí voltou, desesperou e voltou. Nossa. Isso é um caso, fora os outros casos que as pessoas falam, é frio, é isso. Começa a colocar, ou seja, obstáculos vamos ter, mas no primeiro obstáculo, segundo ou terceiro, vou desistir. Sim. Aí eu pergunto, como você falou, onde é que está a minha convicção? Onde é que está a minha atitude de olhar lá na frente? Deus falou mesmo, né? Tipo, se eu tenho essa convicção, e é legal na questão bíblica, olhando assim, tu tem alguns exemplos muito loucos, né, de uma radicalidade de quem entendeu algo, né? Paulo, né? Ele tá indo para Jerusalém. Aí vem um lá, faz todo um ato profético, pega ali, quem veste aqui, esse cadeado aqui, aí amarra a mão do Paulo e fala assim, se tu for para Jerusalém vai dar ruim. E assim, se fosse talvez 90% da igreja hoje, falou assim, poxa, obrigado Deus, não vou mais para Jerusalém. Né? Obrigado porque tu me livrou, tu me desse alguém para falar que ia ser ruim. E Paulo tinha uma convicção que era assim, não, eu sei. Eu sei que eu vou ser preso, mas eu tô pronto para morrer. E aí essa convicção dele é tão ardente que mesmo alguém fazendo todo vai dar ruim, ele não se preocupa. E eu acho isso maravilhoso porque essa radicalidade, ela parece cada vez mais distante. E talvez por causa que o próprio mundo, ele tem a gente tem sido levado para essa questão mais de conforto e tudo mais, e aí cada vez menos, né, não, sofrer é impossível. Então, hoje tu vai ver uma igreja no Brasil, né, claro, realidades e realidades, né, mas aqui no Sul, tu tem que começar a igreja com o telão, com o som bom, com as cadeiras legais, tem que ter ar-condicionado, isso que a gente tá no Sul, que nem vai tanto calor assim, mas tem que ter ar-condicionado, como é que tu vai ter uma igreja sem ar-condicionado? E são limites que nunca existiram, né? Agora tu tem que ter um ar-condicionado. E aí, às vezes, e a gente entende, né? Claro, né, se for possível, vamos tentar, como uma comunidade, fazer o melhor possível, e cada igreja, né, tentando construir um lugar mais agradável, mas, às vezes, essas radicalidades, né? E principalmente quando a gente vai falar do envio, de gente que tá falando assim, cara, vamos, e nós vamos porque é um coração que queima para ir. Mesmo sofrendo, mesmo o mundo olhando como loucos, mas né, que não tem nada, mas na verdade possuindo tudo, né? É poesia, Paulo falando. Então eu acho que parece, e pode ser só nostalgia, mas parece que hoje a gente tem um povo um pouquinho mais, não sei se fresco é a palavra certa, mas que está colocando muitos empecilhos. E aí eu não sei se tu vai concordar, mas eu conversei com um missionário, e aí é diferente porque eles não estavam abrindo uma missão, né? Mas eu conversei com um missionário do Amazonas, ele tá em Lábrea lá, e aí eu falei assim com ele, cara, tu tá lá no meio da Amazônia, o que você acha para um jovem, né? Eu sou um pastor na igreja e tal, tem um jovem que tá com o coração, o que você acha que ele deveria fazer e tal, e se preparar? Ele falou algo que eu achei muito interessante, ele falou assim, olha, é muito importante se preparar, mas se tu quer um conselho, envia ele, faz ele vir aqui, deixa ele 1 ano, deixa ele sofrer e principalmente ele entender o que ele tem que se preparar, porque às vezes a gente quer preparar alguém e a gente está preparando para coisas que não é a realidade da missão, talvez porque a gente não está tão conectado com a missão lá, mas ele falou assim, porque tem gente que vem aqui achando que está preparada e não tá.
porque ele tinha que se preparar em outra coisa. E aí, não, mas eu estudei muito aqui, essa questão aqui, sei lá, ficou estudando soteriologia um monte, e aí ele chega lá e ele não usa nada disso, porque ele tem que usar outras questões. Ou, por exemplo, ele falou, tem gente que veio aqui e ele percebeu, eu preciso voltar para minha cidade para estudar marcenaria. Porque aqui eu preciso muito cooperar na marcenaria com esse pessoal. E ele não estava preparado para isso. Então, assim, você acha que faz sentido a gente, nessa ideia de colocar menos empecilhos, fazer o povo ir lá na missão, enxergar a missão, para então falar assim, não, agora eu entendo o que eu preciso? Ou você acha que não, a gente precisa, não, enfim, entender assim. Compreendi. Eu acho que há os dois lados da moeda, né? O lado da moeda que é o lado de se alguém tem uma convicção, um chamado, se ele pode ter essa experiência, submergir uma cultura diferente, com a língua diferente. Sim. Cada contexto é um contexto, né? Lá no Amazonas, o contexto dos ribeirinhos, comunidade, mosquito, toda aquela questão. Lá na Cordilheira é outro contexto, altura, montanha, frio, situações difíceis também, que são diferentes. Sim. Mas se essa pessoa pode, o candidato, seria excelente. Agora, se ele tem uma convicção e sabe que é isso, como foi o meu caso, ou o caso da minha esposa, que não precisou ir, mas essa convicção já estava, que ele já estava, então quando chegou, os obstáculos não nos fizeram retroceder ou voltar. Pelo contrário, nós estamos lá e pela graça de Deus conseguimos construir uma base que pouquíssimo, quase, não lembro que tem aí vários missionários lá, mas que tenha construído uma base como a nossa lá. Essa é a graça de Deus, né? Como eu não fiz nada, Deus fez tudo, né? Mas é a convicção, mas outro detalhe, dedicação. Sim. A dedicação no trabalho, tudo demanda dedicar, ver, se esforçar, porque eu só espero e vejo e não sou criativo. Sim. Então o missionário ele tem que ser criativo, usar as ferramentas da cultura e ser criativo ainda para poder, do nada, trazer à existência algo que pode gerar uma transformação naquele lugar. Quando eu chegava era lixo, era coisa, não tinha pista, era situações bem complicadas. Fizemos campanha de limpeza nas ruas, põe um lixo, isso, cidade limpa, povo limpo e todo. E muitas coisas, trabalhamos com a comunidade. É algo assim que é maravilhoso e que eu vejo que muitas missões, aí chegaram depois da missão americana lá em Lima, Servolution, na Revolução de Serviços, você já ouviu falar, né? Legal. Eles vão lá um dia para limpar, para fazer. Faz um impacto. Então, esses dois lados da moeda. Mas eu acho que hoje, na realidade hoje, o lado que você está falando é importante. E primeiro, aí ele vai falar, é isso. Não é isso. Sim. Como um jovem. Às vezes até existe muita ilusão, né? Exatamente. Tem um amigo que ele estava em Brasília, o William, e ele falou, eu quero ir para o campo. Falava, você quer ir para o campo missionário? Tem certeza? Sim, então vamos para a escola missionária. Aí ele foi para a escola missionária. Ele ia nos apoiar em Huancai. Terminou a escola missionária. Não é isso que eu quero. Deus não me chamou para ser missionário, Ele me chamou para ser pastor. Sim. E hoje ele está pastoreando uma igreja, casou e está pastoreando uma igreja. Então, ele estava se encontrando, né? Achou que era uma coisa e descobriu que era outra. Eu acho que é por aí. Acho que a gente podia minimizar custo. É uma inversão que não é tão alta, mas pode realmente... Porque é uma linha tênue nossa, do tipo assim, o quanto o investimento no treinamento, sabendo que tem coisa, e aí você estava na missão, você sabe que assim, eu posso treinar a pessoa quanto eu quiser aqui. Não é a mesma coisa quando ela chega lá e vê a vida real. Porque por mais preparada que ela acha que ela vai ter coisas que o mundo real dela vai encontrar. E ao mesmo tempo também não mandar pessoas despreparadas, né? Não tem como mandar gente que vai ser um peso para quem está na missão, né? Isso então, é grave, porque existe também pessoas não preparadas em várias áreas. Sim. Não é só preparado, às vezes não está preparado no seu caráter, na sujeição, não está preparado em habilidades para desenvolver coisas, porque às vezes precisa de carpinteiro, marceneiro, construção. E são coisas assim que às vezes necessário na missão. Não é só a evangelização, são muitas áreas que às vezes devido à precariedade, à falta de mão de obra qualificada,
o missionário ele pode, sabe tocar um cano, sabe fazer isso, aquilo outro, tem uma certa habilidade, ajuda no campo e na obra. Sim, esse viver igreja que a gente tem que estar sensível entendendo, né, essas dinâmicas, né, porque realmente muda muito até pelas gerações que estão vindo, né. Eu conversei com um pastor que ele fez um trabalho missionário, 4 anos ele fez, não de trabalho missionário, de estudo, de seminário. Ele falou, era 4 anos, no 3º ano ele fazia um estágio num lugar e bababá, e fundou uma igreja lá no interior, não lembro se era Goiânia, sei lá, e a igreja existe até hoje, mas eu falo assim, hoje, se eu chegar para um jovem para falar, são 4 anos até você poder ir para um lugar para missão, eu acho que a dinâmica de hoje, o jovem vai falar assim, poxa, mas 4 anos e tal, e daí ele descobre no meio que na verdade ele quer ser pastor, e aí a gente às vezes gasta essa energia de um jeito... Eu creio que é assim mesmo, é igual um jovem, vai para a universidade, chega lá e, não é essa formação que eu queria. No meio muda e tal. É igual, então, há coisas que podemos evitar. Sim. No campo da missão, né? Coisas que eu creio que é algo para pensarmos e ainda colocar diante dessas propostas para poder ver os candidatos que vão para a missão. Sim. Porque mudou, o mundo muda. Muito dinâmico, né? E hoje, como é que você já está na missão há 20 e poucos anos e você tem essa questão, você volta no Brasil, vê as pessoas e tal, enxergando a igreja brasileira, o que você aconselharia para a igreja para ela se envolver em missão? Porque às vezes tem algumas igrejas que ela já tem o ID, já tem muito isso, mas tem algumas igrejas que elas estão um pouco mais distantes. O que você aconselharia para uma igreja viver isso, né, se envolver com a missão? Primeiro, conscientização. Uma igreja precisa ser conscientizada, ainda mais no mundo hoje, ou seja, eu penso que as igrejas precisam conscientizar. Eu não sei bem como é que é a situação aqui no Sul, Itajaí, mas quase 99% das igrejas no Brasil, alguns anos atrás, elas não tinham nenhum envolvimento com as missões. Sim. 1% das igrejas faziam missões. Nossa. Né, algo de missões. Então é o mínimo, 99%. Outros recursos vai mais para fazer megas projetos, isso, aquilo, outro, e para a missão, porque o missionário está longe, não vê o missionário. Então as pessoas mais aquilo que vê, aquilo que eles... e acaba esquecendo também que há uma necessidade do outro lado. E esse é o outro lado também que eu vejo que precisa trabalhar, conscientizar, sensibilidade, abrir-se para que escute relatos missionários, ou a visita do próprio pastor, ir ao campo, conhecer um projeto sério de missões, falar, poxa, eu creio que aqui a gente pode investir, podemos fazer um intercâmbio com os nossos jovens e que eles aprendam, desenvolvam, que venham os missionários e criar esse hábito, esse estilo de vida, né? Porque eu creio que missões é um estilo de vida. Não é uma vez ou outra, me emociono, alguns se emocionam, outro, não posso, não. Todos podem fazer. A questão é ter essa sensibilidade, essa conscientização, sensibilidade, e para que assim essas igrejas se envolvam em missões e possa a obra de Deus avançar. A obra não avança por causa disso. Claro, tá na cultura da igreja, sempre falar em missão, né? E até é interessante porque quando tá na cultura, a missão tá perto, a gente sofre também um pouco mais junto com a necessidade que tá lá, né? Eu sempre conto uma historinha que eu tava numa escola e essa escola tinha pessoas cristãs, né? E tinha pessoas do mundo inteiro na escola. E a gente tava discutindo sobre a tribulação. Né? Então, escola, teologia, blá, blá, blá. Como é que é a tribulação? Quando é que vai ser? Antes, daí tinha o pré, blá, 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 blá. E tinha o Padma, que ele é indiano, e aí ele solta assim, um comentário interessante que é assim, como assim quando vai ter tribulação? Né? Perdão, falava muito, a gente estava falando muito de perseguição. Quando assim vai ter perseguição? Lá na Índia estão perseguindo a gente. E foi muito engraçado, porque foi tipo assim, foi meio que um soco no estômago da galera, porque tipo, nós somos igrejas. A gente está discutindo quando vai ter perseguição
e o Padma está sendo perseguido. E como ele era distante, não, a perseguição aqui na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, aqui no Brasil, quando vai vir a perseguição? E tem uma parte da igreja que está sendo perseguida. E se eu estou perto do Padma, se eu estou perto de alguém que está passando por essas questões, esse sofrimento é compartilhado na minha igreja consegue comover e abençoar, né? E eu acho que a missão ela precisa estar, porque nem todos vão, claro, no transcultural, né? Mas quando está perto, a gente consegue passar um pouco desse sentimento do que está acontecendo lá no Peru, do que está acontecendo. Claro, porque e outra coisa, fundamentos bíblicos, bases bíblicas de missões. Sim. Você olha que de Gênesis a Apocalipse fala de um Deus missionário. Sim. Um Deus que amou, um Deus que buscou, um Deus que enviou Abraão, um que desceu dos céus, foi um missionário, Jesus, o mais grande missionário de todos, né? Sim. Então quando você olha Paulo, missionário, as igrejas, então vê que a Bíblia, toda a Bíblia fala de missões. É a ótica, como a leitura. Quando lê a Bíblia, às vezes ele lê de uma maneira, às vezes, desenfocada. Exato. E aí não faz o zoom adequado daquelas grandes verdades de missões. Eu até... o clamor Maranata, né? O clamor Maranata, a volta de Cristo, ela tá atrelada a esse evangelho que vai ser pregado em todos os povos, né? Então, assim, o desejo de que Jesus volte, ele tem que estar junto com um desejo de pregar para todos os povos. Exatamente. Então, a igreja, ela é viva quando a igreja, ela tá caminhando nessa dinâmica de Deus, né? Esse Deus que busca, Deus que ama, a igreja que vai, a igreja está viva. Essa igreja ela se conforma em estar ali, fala, não posso, não tem, e só está olhando o seu próprio seu próprio mundinho, e não vê o mundo sem Deus. Então a igreja precisa. Pode ser que uma das maneiras de refinar a igreja são as tribulações, dificuldades, perseguições. Sempre foi assim. Sim. No Peru passou por isso. Quando chegou o Cedro Luminoso, começou a perseguir, matar os cristãos, muitas coisas aconteceram, a igreja foi refinada. Sim. Houve um despertamento nesse período, né, de perseguição, né, dos grupos que surgiram. Foi o período da igreja. Quando a igreja às vezes se abastece, está acomodada, a igreja está bem, né? Parece que a igreja passa por aquele momento, né, de bonança, como aquela ovelha gorda, sim, que só alimenta, né, mas vai inchando, consumista. Exato. E olhando muito para si, né? E a igreja tem que produzir, tem que ser uma igreja produtiva, sim, frutífera. E, bom, pastor, pra gente, até depois a gente tem que falar sobre pregação e tudo mais, mas para falar na missão aí, não sei se o pastor conseguiria, mas 3 pontos que hoje o pastor enxergaria como fundamental para um missionário no campo. Ó, esses 3 pontos, não sei se é fácil botar em 3 pontos. Sim, é fácil. Esses 3 pontos, para mim, um missionário no campo, né, uma pessoa que deseja estar no campo, ele precisa ter. Primeiro, vida com Deus. Uma vida devocional com Deus, ou seja, uma vida diária com Deus. O missionário só pode subsistir se ele levar uma espiritualidade autêntica. Autêntica, voltar para o Senhor, sim, em devoção e oração, acompanhado com a leitura da palavra. Então, o missionário ele precisa cultivar uma vida de oração e leitura devocional. Essa é a devoção, né? Que é adoração, oração, comunhão, palavra, vida com Deus. Ter esse tempo diário com Deus. Porque aí batalhas, sim, gigantes, dificuldades, oposições espirituais. Você está indo num território minado, claro, um território do inimigo, em outras palavras. Sim. Você está indo ali para arrebatar, né, ali, como aqui eu uso essa imagem, é como você pegar ali um leão faminto e querer pegar um osso ou uma carne do leão faminto, ele não vai ficar, ele vai como um devorador. Então a estratégia é a oração, brindar com vida com Deus, a família, a vida com isso, vida profunda. Segundo, ter uma outra devoção, ou seja, um amor pelos perdidos. Legal. Como eu vou alcançar, como eu vou levar o evangelho. Eu estava agora aí no Nordeste e via um montão de pessoas nas portas,
E aí fui lá numa igreja bem pequenininha. Eu falei, olha, se eu morasse aqui, eu já tinha uma estratégia para alcançar essas pessoas. Sentava com eles, conversava as histórias da vida deles. Claro. E daí eu falei da grande história de Deus. Essa história de Deus encarnada dentro da realidade deles. É uma maneira, são abertos, são receptíveis. Então ele tem que ter estratégia, ele tem que ter, porque ele está ali para ganhar almas. Ele está ali para poder trazer, implantar o reino de Deus naquela comunidade, naquele lugar. Então, vida com Deus, tem que ter esse amor pela obra de Deus. São duas coisas que um missionário que faz dele de ser um homem comum, ordinário, para ser fazer algo extraordinário para Deus, né? São duas coisas que e humildade. Humildade. Por que humildade? Porque há conflitos, atritos, seja familiar, se ele vai trabalhar em equipe, ou se ele vai trabalhar com a família, ou se é uma equipe de missionários, porque uma das grandes situações dentro do campo são os problemas interpessoais. Sim. Entendeu? Às vezes o probleminha de você não limpou aquilo, ou deixou a colher suja, ou tal coisa, entendeu? Porque cada um de nós temos nosso mundo, nossa realidade. Você vai viver um convívio, ver os conflitos. Sim. Então a humildade, a simplicidade, saber como solucionar os conflitos interpessoais, seja em um grupo ou em outro, porque um dos grandes problemas, porque aí se abre grandes brechas, brigas, desentendimentos, e aí é onde vem os mais grandes problemas que eu pude observar nesses 22 anos do campo missionário, e a humildade te leva a você ser uma pessoa sujeita, Às vezes a gente acha que o grande problema vai ser a onça que está no meio do mar e é o conflitozinho ali do dia a dia. Exatamente. Né? Eu já vi tantas coisas, por coisinhas tão pequenas. Se tu olhar a dinâmica igreja, ela fala muito disso, né? Uma igreja que vai criando essa comunidade, esse lugar de relacionamento e tudo mais, ela requer muita humildade, ela requer muita desconstrução, ela requer a gente se afiando, ela requer... Eu acho que a vida do cristão, né, e a gente sendo bíblico assim, olhando o que é ser igreja, assim, esse relacionamento de se tornar uma família, ela vai gerando essa humildade necessária, né? Tanto de confessar pecados, quanto de olhar para a dor do próximo, de se preocupar com cada detalhe. Eu acho que a gente às vezes só se afasta disso porque quando a gente transforma a igreja no grande clube, que tu vai, visita e vai embora. Mas se tu viver isso, essa realidade de família, assim, ela requer muita humildade. Exatamente, porque senão mata o ego. Qual é a tendência, às vezes, o ego? As pessoas olham o missionário como alguém, né, te vê assim como que vem de outra cultura, outro lugar, né, te olha diferente. Sim. E olhar diferente também, eles estão te observando. Sim. Então você tem milhares de olhos que estão sobre você, né? Eles olham como você trata os filhos, eles te observam como você trata a esposa, eles olham como você ama, como você se aproxima, se você realmente ama, come a comida, vai no mercado, abraça, cuida. E às vezes um dos grandes problemas dos missionários, às vezes até do norte, de Europa, há muito tempo, essa questão de eles poderem encarnar a cultura. Sim. E aqueles que não conseguiram encarnar bem, tiveram poucos resultados. Mas aqueles que encarnaram, que submergiram, comem, se relacionam e convivem, ou seja, ele tem muita mais possibilidade de chegar no coração da cultura das pessoas. É um desafio. Sim, é um desafio. Mas é muito bonito quando tu vê que existem homens que eles encaram muito assim, né? Eu conheci alguns missionários, você lá no Peru e tal, e eu lembro de um americano, e o americano, ele, né, americano e tal, só que ele tava lá pregando na Amazônia, e ele incorporou muito, e ele incorporou tanto que ele era local. Os nativos sabiam que ele era loucão, então tipo assim, ele pulava no rio e nadava, e o rio tinha um jacaré lá, e a galera tipo assim, mano, o que você tá fazendo? E ele tava nem aí, e ele brincava que se fosse pra morrer com o jacaré, sendo comido por um jacaré, ia ser incrível. Ele fala assim, já pensou se eu chegar no céu? E todo mundo fala assim, meu, tu viu fulano
foi comido por um jacaré. E aí ele brincava que ia ser assim, ele ia ser o assunto do céu quando ele chegasse lá. De tão, assim, vivendo aquilo que ele tava, assim. E eu acho que, quando você falou aí nesses pontos, eu não sou, assim, né, missionário, né, nesse sentido, mas a gente teve a possibilidade de fazer algumas viagens e conhecer o Peru, conhecemos lá Pantanal, Sertão, a própria Amazônia e tudo mais. E para mim era muito apaixonante ver as coisas, poder servir, né? A gente filmava, a gente, né, ajudava lá no sertão, a gente ajudou a fundar lá, construir uma igreja que estava fazendo chãozinho. Eu fui 2 vezes lá e a gente, tipo, outra vez a gente ajudou de novo a fazer as estacas, e era legal, assim, aquela sensação, a gente tá fazendo as estacas de uma igreja e tal. Mas a grande questão que eu sentia e a análise que eu me fazia, assim, era... passava lá 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, e a sensação era, o que não me faz ficar é que eu não amo aqui o suficiente. E eu não tô falando isso como um demérito, tô falando isso como um fato. A diferença é que eu olhava minha pro missionário que estava ali, vivendo ali, é que ele era apaixonado por aquelas pessoas. E eu não. Eu assim, legal todo mundo e tal, mas eu nem amava tantos vocês assim, né? E porque Deus colocou um amor no meu coração por outras pessoas. E às vezes essas outras pessoas estão na cidade, jovens aqui e culturas diferentes. E eu vejo que Deus coloca um amor para um povo, para essas pessoas, e às vezes é diferente. E eu enxergava isso no missionário assim, eles amavam aquelas pessoas. E aquilo fazia eles ficar lá por amor àquelas almas e pregar o evangelho ali e tudo mais. E esse senso de propósito de amar o que você tá lá fazendo, eu achava incrível. E eu falava assim, eu não tenho esse mesmo amor que vocês têm aí. Era o que eu me via ali, né? Mas eu entendia não como, nossa, como eu sou horrível. Não. É porque Deus colocou um amor por umas outras pessoinhas, elas estão lá na cidade perdida, e aí é diferente. Você faz a missão urbana, outro faz a missão no campo, outro faz a missão no deserto, outro faz a missão na montanha, lá dos Andes, outros faz lá na selva amazônica, no meio dos jacarés, das cobras. Vamos vivendo. E um vai vivendo e vai encarnando isso, e ama, porque... traduzindo Jesus, né? Jesus, esse espírito que faz assim... Se encarnou, né? Por amor a nós. E a missão lá, você está fazendo missão aqui, ou está fazendo a missão lá, você colabora com os que estão lá, você faz aqui, e a obra, o reino de Deus avança. Essa visão de um reino, né? Exatamente, isso é maravilhoso. Exatamente. Pastor, agora você está começando aí, não tão recente, mas um tempo para cá, um projeto de pregação também, junto com o Ministério de Lanha do John Stott. Eu particularmente gosto muito do John Stott, por causa que até a ideia do meditar, ele vem muito do crer é também pensar. E ele tinha essa mensagem dessa fé que pensa também, desse evangelho, que assim, não, a gente até tem umas críticas, né, por um tempo, de que o evangélico, o religioso, ele pegava o cérebro e ele jogava fora. E aí ele era só um crente, um religioso, assim. E eu gosto dessa ministração, essa pregação que é profunda e que faz a gente pensar de um certo ponto, e a palavra não é tão ideal, mas é esse cético de, não, eu penso nisso tudo, e porque eu penso e porque eu vou atrás, a minha fé queima mais ainda, né? Então, às vezes tem gente que quando tem muita pergunta, não, para de perguntar, senão a gente vai perder a fé. E eu assim, não, quanto mais perguntas eu tenho, mais eu quero saber, porque a minha fé aumenta nessas perguntas, nessa busca. E você está agora trabalhando nessa questão de ensinar pregadores. E como é que tem sido isso? Como é que... Explica para nós um pouco dessa questão. Para mim, uma questão fascinante. E Lanha, a missão de John Stott, para quem vocês estão ouvindo a primeira vez, eu expliquei de manhã, né? Lanha é o nome de uma rua, onde estava a igreja que ele foi pastor por mais de 50 anos. E ele é um homem muito simples, assim, Alex conta, outros também contam, o Jorge Artesia, que ele era simples. Tem uma história dele aqui, que ele veio para a Argentina, estava com outro missionário, um pastor, né, que era também um escritor. E ele andaram num lugar cheio de barro, e voltaram de noite pro hotel, todo o sapato cheio de barro, e os dois foram dormir. De manhãzinha,
Aí o pastor, o René Padilha, estava escutando um barulho lá no banheiro. Tchá, 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 tchá. Ele olhou e falou, que passa, John? O que aconteceu? Tu tá lavando o meu sapato? Fala, não, deixa. Já que eu não posso lavar os teus pés, deixa eu lavar os teus sapatos. Então, era um homem muito simples, ele morava num lugar bem, num apartamentozinho pequeno, né? Ele não tinha condições de comprar uma casa e tudo. E ele ia comprar as roupas, comprava roupa de segunda, sabe? Ele não era aquela pessoa vaidosa. Então, todo o dinheiro, os recursos, investia para ajudar os pregadores, a missão na África, Ásia, América Latina, né? Então, sempre o coração dele palpitou para que ele observou que os púlpitos havia muita debilidade, ou seja, muita superficialidade nos púlpitos. Foi onde nasceu Lanha, né, com o propósito de ajudar aos pastores a poderem melhorar, né, o nível da pregação e melhorar o nível de pregação. Também melhoraria também o entendimento da congregação, da igreja, seria mais pensante, uma igreja mais nutrida, para poder também pensar e ajudar, ser uma voz na sociedade, né, ter respostas concretas, claras, objetivas, para a sociedade. Foi que nasceu Lanha e foi para o Peru em 2002, ele foi ao Peru e nasceu em 2006. Legal. O projeto, eu participei do primeiro projeto, são as escolas de pregações, que trabalha com 3 anos, a gente escolhe um gênero literário, por exemplo, vamos trabalhar agora narrativa. Especializamos em entender, compreender o texto de uma maneira narrativa, escolhemos um livro da Bíblia, aí espiritualidade, exposição, aí um momento de avaliação do pregador, onde nós somos avaliados. Às vezes você é avaliado, a minha pregação, mas é para nutrir, não é para... E às tardes tem as oficinas, onde isso não existe em nenhum seminário, né? Trabalhar de uma maneira muito didática, usamos métodos de como ensinar um adulto. Um adulto aprende fazendo, ele não aprende só escutando. Você já chegou à conclusão que se aprende fazendo. Sim. Então, trabalhar em grupos e equipes e trabalhamos um texto onde eles vão poder fazer exegese, hermenêutica e homilética em 3 dias, onde eles vão elaborar um sermão, né, em equipe, e um membro da equipe pode ministrar esse sermão. Sim. E depois, durante todo o ano, vão reunir a escolinha. Por exemplo, Joy, cara, o coordenador, Joy, eu tenho 5, 6, 7, e ele faz a escolinha, vai ser o coordenador de uma escola. Faz o curso de coordenador de uma escola, depois ele pega os 7 e vai submergir em 2 ou 3 dias trabalhando gênero literário, com todas as escolas de toda a região aqui. Legal. E depois você, 1 vez por mês ou 2 vezes por mês, de acordo... As escolinhas lá no Pernambuco, eles se reúnem 2 vezes por mês, uma vez para fazer e outra coisa, ou seja, há uma fome assim tremenda, né, neles, eles estão impactados, ou seja, há um impacto assim, uau! Eu até fico impressionado o impacto que está tendo já em 1 ano. E de Lanha fizemos 1 ano, agora estamos começando o 2º ano. E eu vejo um impacto nas escolas impressionante. Então estamos trabalhando, Deus me deu essa oportunidade de ser seu coordenador aqui para o Brasil, porque não tinha... Houve vários tentativas, né? Porém não deu certo. Deus, pela sua graça, me deu essa graça de estar sendo esse canal para abençoar primeiramente os lugares mais lá no Nordeste. Porém, como a gente estava falando com a equipe, o Brasil é um continente. Muito grande. Ele tem que trabalhar a região Nordeste, a região Sul, e trabalhar as regiões, porque nós temos bons pregadores positivos, mas o que falta é ensinar uma geração de jovens a pregar expositivamente. Sim. A passar por uns processos de uma escola. E aí você vai ver que vamos estar indo por um caminho muito bom, né? Que legal. Até você comentando ali sobre a importância do púlpito, né? Da pregação no púlpito, né? E até eu acho que você tinha um dado ali, né? Que
90, não lembro ali do quanto melhor a pregação no púlpito diminui o número de aconselhamentos. Exatamente, ou seja, mais de 90% dos problemas de aconselhamento um estudo, são estudos que foi feito e que 90% dos problemas de aconselhamento acabam quando a pregação há uma pregação clara, bíblica, relevante, fresca para a igreja. Porém, o contrário, quando não tem, claro. Isso foi uma estatística isso é assustador, né? É assustador. E é interessante porque, assim, a gente está aqui, né, há 2000 anos nessa caminhada de igreja e tudo mais, e a grande beleza desse evangelho, né, que é graça, que é todo diferente de tudo, é isso que Deus nos deixou, né? Esse livro autoritativo ali que a gente consegue caminhar, ir e voltar. E eu acho que hoje até, né, internet, muita informação e tudo mais, a gente tem muitas opiniões, muitas ideias, mas como falta ser bíblico. Exatamente, ser bíblico e trabalhar dentro de um contexto. Por exemplo, foi sábado, a gente... livro de Filipenses. O capítulo 4, pegamos e dividimos em 3 pontos e conectamos com ele. Falamos, o tema, que às vezes pouco se fala, o tema da política, tema da cultura, legal, e um tema da finanças. Interessante. O capítulo 4, às vezes... Só no Filipenses 4. E às vezes usar a Bíblia, falar o tema até mesmo da sexualidade, à luz da palavra de Deus. A resposta para tudo. O problema é que, às vezes, essa questão de não pensar, não investigar, não estudar, às vezes tem temas que a gente não falamos. Exato. E as pessoas vivem, às vezes, uma ignorância, faz coisas, por isso que são os problemas que existem. Ali a fonte é muito rica, né? Você consegue, só em Filipenses 4, você já tem aqui 3 temas incríveis que você prega. E eu acho que esse é o ponto, né? Biblicamente, você consegue falar sobre sexualidade. Biblicamente, você consegue falar na cultura. Biblicamente, e eu acho que a gente, às vezes, por querer inventar o novo à roda, a gente acaba fugindo do bíblico, né? Então, assim, cara, você pode ter uma opinião e essa opinião, ela pode ser incrível, mas ela precisa ser fundamentada, biblicamente enraizada. E o púlpito, a pregação, ela é parte fundamental, né, do viver igreja. E eu acho que realmente é só difícil a gente admitir, né, por exemplo. Exatamente. É difícil a gente... Até teve um pastor lá que tá conversando, ele falava, quando for pregar, fala para alguém te avaliar. E diz, assim, eu quero que você me avalie. E aí essa pessoa, ela vai intencionalmente tomar notas. Porque assim, uma coisa é você pregar e falar assim, e aí, foi bom? Aí o cara, não, legal, bacana, tal. Mas quando alguém fala assim, não, peraí, eu tenho que avaliar. Então, a pessoa vai pegar e fazer a nota assim, não, tua pregação aqui, ó, aqui não foi clara, aqui bababá, aqui, olha, aqui eu fiquei com sono, quase dormi, aqui, né? Mas fazer isso requer muita humildade. Que o John Stott fazia isso. A igreja que ele pastoreava, ele tinha um grupo de pastores. Por exemplo, quem pregava domingo recebia uma retroalimentação na quinta-feira. Sim. E o que ia pregar na quinta-feira, ele pregava aí para o grupo. E aí que ele era aconselhado, melhorar algumas coisas que precisasse melhorar. Uau. E pregava o sermão no domingo. Uau. Então isso aí é algo que eu ainda não chegamos, né? Sim. Esse nível de que você vai pregar diante de John Stott, de outros ali, e aí ele avaliar você, né, essa avaliação, chamamos, uma avaliação amorosa, uma avaliação para ajudar, não é para desanimar. E isso todo domingo eu fazia, era o padrão da igreja. Todo domingo. Agora a Lanhard tem um ministério, por exemplo, você estudou, preparou, está fazendo curso, fez de Lanhard, e às vezes você quer que... É um ministério em Lanhard também que eles podem enviar
uma pessoa só para te avaliar. Manda um membro da equipe, vai lá na igreja Comunidade Itajaí, vai avaliar o Joy. Legal. Vai ficar contigo aí uns 3 dias, 4 dias. Sim. Você vai pregar, tá? Depois vocês vão sair, conversar. Ele foi enviado só para avaliar. Legal. Então existe esse ministério também de Lanra, que alguns pastores que já estão num nível um pouco mais, aí recebe alguma avaliação para ajudar a melhorar. É realmente incrível o nível de seriedade que você leva na palavra, né? Porque, por exemplo, você fala que eles avaliam quinta-feira. Muitas vezes quinta-feira, eu acho que a maioria dos pastores nem tá com o sermão de domingo pronto. Não tem, né? 99% não terminou o sermão para quinta-feira. Então é assustador. E quinta-feira eles fazem o sermão para já ser avaliado para domingo. É levar o domingo, a pregação ali muito a sério, né? Isso é maravilhoso. Que Deus queira aí que a gente consiga trabalhar isso aqui também. Aí muita possibilidade de que possamos trabalhar isso, porque são pregações bíblicas que você não tem que ir no comentário, no dicionário. Você tem que pegar a sua caneta, pegou as ferramentas que você aprendeu. Legal. E vai no texto, sua vida com Deus, horas. Aí coisas que vai depender de você, outras coisas que não vai depender do Espírito de Deus que está. Sim. Mas realmente primeiro você vai na fonte, que é Deus, depois você vai na palavra e você vai desenvolver. Uma coisa que fazemos em Lanra é o texto que você vai pregar domingo, orar esse texto antes. Claro. Você orar esse texto. O que é que esse texto falou comigo? E eu vejo que o Alex tira palavras ali assim que eu tô lendo assim, ele tira uma palavra e ora aquela palavra, tira aquela outra palavra e uau, eu fico assim e aprendendo, não? Eu falo para ele, ele tá sendo um mestre para mim, não? Então eu sei que breve a gente estamos orando para que começamos aqui, né, em Itajaí, né, e Joy está sendo a pessoa importante nesse quebra-cabeça de Deus, né, como Deus vai mover tudo isso. Amém, glória a Deus. Pastor, para acabar, olha ali e faz uma mensagem final aí para o jovem, nem só jovem, né, para aquela pessoa que está vendo esse podcast e tendo uma vontade de ou ir para o campo, ou ser missionário, ou esse coração queimando para pregar o evangelho de maneira real. A missão de Deus depende de jovens, de homens, mulheres, que têm um coração que ama Deus. Ainda que a circunstância, o mundo, está levando o jovem para distante de Deus, mas você que tem um chamado, não deixe que essa chama se apague no seu coração. E uma das coisas importantes, que é a mensagem, o evangelho, a pregação, ela é universal. Então, a pregação do evangelho é para todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. À medida que você se prepara na palavra, você vai poder comunicar essa palavra com claridade e vai chegar no coração da necessidade das pessoas. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. That's all, folks. Obrigado, pastor. É isso aí. Here we go!